Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje, galera, começou sua trajetória no marketing tradicional. Há 18 anos atuando na área corporativa, ele viu um propósito maior em sua vida e decidiu migrar para o digital. Hoje ele tem uma agência que já vendeu mais de 6 mil lojas de e-commerce de forma 100% orgânica. Dá pra acreditar? Ele é especialista em branding e ele tem revolucionado o mercado, trazendo mais profissionalismo para a identidade visual de negócios digitais. Quem é esse cara, Bruninha? Quem será? Que rufem os tambores, né, Carol? Seja muito bem-vindo! Quem? Projota! Do digital. Fala, galera. Thiago do digital. Thiago Digital. Thiago Digital, boa tarde. Tudo bem? E é isso. Tudo jóia? Então, let's go. Vamos começar com o pé direito esse KiwiCast. Thiago, você aí é um marqueteiro raiz, digamos assim. Você tá no marketing tradicional há mais de 18 anos, digamos. Há 18 anos, né? E eu queria saber de você, o que é que você aprendeu no marketing, nesse mercado corporativo que você já trabalhou, que serviu de repertório pra você entrar e trabalhar dentro do digital? Bacana a pergunta. Então, o que acontece? A minha formação é em ciência da computação, né? E os meus 2 MBAs foram um em marketing e um em branding. Então, a minha trajetória no mercado corporativo ela começa lá em 2002 como programador. Depois eu virei designer e depois eu fui efetivamente para uma área de marketing e muitas vezes ser ponte com uma área de tecnologia. Então você começou como programador, nem foi na área de marketing no mercado tradicional. O meu primeiro cargo ele é um trainee como programador numa área de tecnologia. Caraca. E aí essa empresa era uma universidade em São Paulo. Eles perderam um designer dentro da equipe e a diretora de marketing abriu um teste para outros profissionais dentro da empresa fazerem esse teste. E eu, como programador, eu falei, eu vou fazer esse teste, porque eu era um cara super curioso no Photoshop. Então você já fuçava em Photoshop? Muito, né? Muito. E o que te fez, por exemplo, escolher fazer essa faculdade de Ciências da Computação? Você sempre gostou desse meio? Ou você foi levado porque você precisava ter algum diploma ali e era o que tinha naquela época para você fazer? O que acontece? Faz muito tempo, né? Então, o digital ele nem era tão gigante como é hoje, né? Quando eu comecei a faculdade, a internet estava praticamente chegando nas casas, né? Uhum. Então, o meu irmão, ele falava muito para mim, Thiago, tem que ser alguma coisa relacionada à tecnologia, porque vai revolucionar o mundo daqui para frente. Olha só, ele já tinha essa visão, tinha a visão. longo prazo que poderia acontecer. Exatamente. E eu vinha de uma família muito humilde, meu pai pintor de carro, minha mãe inspetora de aluno em uma escola pública. Eu era um cara que tinha muitos sonhos, então eu sabia internamente ali que eu precisava ir estudar, né? Terminar o ensino médio, fazer a universidade e ter uma profissão mesmo, né? Algo que eu pudesse seguir aí a minha carreira. Legal. E hoje você é especialista em brand. O que te fez entrar nessa área? Você é um cara muito criativo? Sabe uma coisa que eu queria entender dele antes de entrar nessa especialidade de branding? Você ficou quanto tempo como designer para poder entender e ver num propósito maior a amplitude do digital? Sim. Olha, eu comecei em 2002. Eu começo em 2002 como programador. Eu fico como programador 2 anos. E de 2004 a 2014 designer, dentro de uma área de marketing. Legal. E aí a idade vai avançando um pouco, a gente precisa sair um pouco do operacional. E aí eu faço a primeira pós-graduação e depois a segunda pós-graduação, MBA, né? Uhum. O primeiro em marketing e o segundo em branding. Massa. Agora sim, eu queria... Na verdade, agora eu queria entender que que ações você considera que você teve que desenvolver lá atrás para se tornar o especialista que você é hoje? Então, o que acontece? Todas as empresas que eu trabalhei, elas tinham agências que atendiam a gente, né? E uma ação que eu acho que foi revolucionária em todas as empresas que eu passei foi criar uma agência interna. Legal. Né? Eu tinha muito essa iniciativa. Eu ia na diretoria, a gente precisa fazer alguma coisa interna. Porque
no dia a dia operacional, a gente sabe que não dá para ficar dependendo 100% das agências. Tem demanda de uma diretoria, de uma gerência que, cara, é para ontem, né? Ou uma edição de vídeo, ou uma criação do impresso, ou um banner num site. Então, essa é uma das ações assim que eu acho que marcaram assim, a minha passagem no mercado corporativo. Tanto que eu saio de uma instituição de ensino superior e vou para uma instituição de ensino superior por conta já de ser um cara que tinha esse perfil de transformar. Legal. Né? Como times de futebol. Eu saí de uma para ir para concorrência. Legal. O mais interessante nessa história que eu acho é que ninguém vai pensar que um programador vai escolher a área de designer, por exemplo, né? Porque quando eu penso em programador, eu penso numa pessoa muito, muito lógica que pensa em construir sistemas e, enfim, uma pessoa 01 ali, racional. E o designer, quando eu penso num designer, eu penso numa pessoa mais criativa, numa pessoa mais, sei lá, emocional, mais... Como posso dizer? Uma pessoa mais dos elementos físicos, do desenho, da coisa da arte. Talvez? Talvez, mas nem sempre também, né? Não necessariamente. Mas uma pessoa mais da arte e tudo mais. Você disse que você tinha muita curiosidade com o Photoshop. Mas o que despertou essa curiosidade pra você ir fuçar e descobrir que poderia desenvolver essa habilidade ali nessa vaga também? Legal. Essa pergunta foi muito boa. Porque eu acho que o meu irmão, ele me influencia a fazer tecnologia, a estudar ciência da computação. Eu viro programador por conta de uma necessidade de... Eu quero ter uma profissão que eu consiga ter uma vida melhor, né? E nesse trajeto eu me apaixono, eu já era apaixonado pela parte visual. Legal. Né? Então aí eu começo a fuçar no Photoshop ali, e eu lembro que essa minha gerente, a minha diretora de marketing, ela falava, cara, você faz coisas aqui que a gente tem pessoas em agências que não fazem. E Você aí já tinha esse feedback lá dentro? Tinha, e assim, eu sou bom com Photoshop, assim, né? Aham. Bastante, assim. E aí... Não é à toa que você é uma autoridade aí no meio, né, Total. meu? Então. E eu descobri isso cedo, né? Legal. E foi isso, assim. Aí eu me apaixono pelo design e eu não quero mais programar. Só que como eu tive a base teórica da faculdade e até um pouco da prática, porque eu fico 2 anos ali programando dentro de uma área de TI, eu viro um profissional híbrido. Então eu transito muito bem dentro da área de tecnologia e faço essa ponte muito bem com o marketing. O que é ótimo, né? Porque daí você Sim. acaba tendo a visão do background e também Total. da galera que tá ali na frente. Saber o que vai... Que tipo de elementos visuais vão conectar com a pessoa que tá tendo a experiência do... Tem o back e do end, né? Isso. Como que é? Front-end. Front-end, e back-end. Isso. Você consegue ter as duas experiências para poder entender e programar e trazer um produto legal. Agora, pro digital, como eu disse na apresentação, é legal a gente entender também a história e o princípio de tudo. O que te fez ir pro digital especificamente? Porque daí você já traz uma bagagem toda do marketing tradicional, da empresa corporativa, mas que momento que despertou, assim, as possibilidades do digital? Nossa, essa é a parte que me marca muito, né? Porque é um momento de transição onde eu tinha uma carreira boa, né? Para um cara solteiro, eu tinha uma carreira maravilhosa. E meu irmão falece, né? Em 2018, eu fico no mercado corporativo de 2002 a 2018. O meu irmão, ele tem um aneurisma, né? E, cara, mexeu muito comigo, né? Muito com a minha família. Então, eu saía para trabalhar, saía 4h40 da manhã para ir trabalhar, né? Então, eu chegava na empresa às 5h30, entrava às 9 horas. Eu ficava dormindo no carro, no estacionamento, porque a minha empresa era longe de onde eu morava, né? E eu tô um pouco emocionado, não reparem, né? Tudo bem. E eu entrava às 9 e trabalhava até 8, 9, 10 horas da noite, porque era muito longe de onde eu estava, né? Então, o que acontece? A minha mãe, ela começa a ter crises de saúde, com a saúde dela, né? Crises e crises e crises. Então, eu começo a receber ligações, né? Da minha mãe, da minha irmã. Thiago, sua mãe não tá legal. Aí pega o carro e vai pra casa, né? Cara, chegou um momento assim que eu começo a olhar
pra minha vida, olhar pra minha mãe, que cuidou de mim, né, a vida inteira, cuidou do meu irmão, enfim. E eu comecei a sentir, cara, tá tudo desmoronando, né? Não é possível que a gente tá passando isso, né? Porque é um negócio que marca muito a família. Sim, a perda de um ente querido é complicado. Exatamente. E eu era muito próximo do meu irmão, né? E onde quer que ele esteja, que esteja bem. E aí, eu acho que eu começo a fazer a reflexão, né? Eu vou receber uma ligação, olha, aí eu ficava pensando, pô, agora eu vou receber uma ligação e vai ser minha mãe, né? Aí eu vou em uma consulta em um médico com a minha mãe, e o médico fala, ó, ela não tá comendo, ela não toma banho, ela tá vegetando praticamente, que ela só ficava na cama, né? E aí, a reflexão, ela realmente me mexe comigo a ponto de eu preciso fazer alguma coisa que eu esteja perto dela, né? Que seja possível ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro perto dela, porque eu tenho só ela. Exatamente. Assim, chegou a hora de eu retribuir tudo que ela fez por mim. Legal. Né? E acho que o momento foi esse. Aí eu lembro que eu saio de férias, assim, o relacionamento com a gerente da área na época, ela já não dava muito bem. E nessas férias eu faço uma super reflexão, assim, eu não esqueço, assim, é muito marcante. Tá chovendo lá no bairro onde eu morava, Vila Maria, amo meu bairro, Vila Maria. E eu vou pra laje da minha mãe, assim, chovendo, à tarde, assim, perto de anoitecer, né? Aí depois passa a chuva e aquele crepúsculo, né? Aquela coisa maravilhosa. E eu olho, assim, eu não sei em que vocês acreditam, né? Mas parece que veio uma mensagem, assim, tipo, cara, eu desço, aí eu choro muito, assim, porque eu olho minha mãe mal e quando eu volto pro emprego, assim, já volto decidido a sair e montar o escritóriozinho lá do lado dela. Esse foi, você pode dizer que foi o ponto de inflexão da sua vida. Foi porque foi quando eu comecei a analisar que eu tinha investido muito na graduação, tinha investido muito nos MBAs, tinha investido muito na minha carreira profissional, só que ver a minha mãe naquela situação é um momento que você fala, cara, não vale nada, né? Não é que não vale nada, mas tem alguma coisa maior que isso. Perfeito. Né? Que a própria carreira, eu vou precisar recomeçar, mas não tem problema. É minha mãe, né? Sim, total. Faria de novo, inclusive, se precisasse. E quando você começou teve certeza que não era mais o corporativo que iria... que você iria continuar, que você ia tentar uma coisa nova. Você já foi pro digital pensando nas coisas tradicionais? Porque a gente recebe muita gente aqui, né? Todo dia, praticamente. Yes. E aí, uma coisa em comum que a gente vê nos produtores é que eles contam a sua história e cada um tem um porquê diferente. Mas sempre chega no Google ou no YouTube e digita como ganhar dinheiro online. Como é que foi isso pra você? Você já tinha uma ideia do que você ia fazer no digital ou você descobriu também dessa forma? Você foi lá buscar possibilidade de trabalhar remoto? No corporativo, eu tenho uma pessoa que é um grande amigo meu, Cadu Eds. Ele já ganhava um prêmio ali no Afiliados Brasil como o maior profissional de tráfego da América Latina. Show. Né? E aí... eu pensava assim, esses caras estão jogando a Champions League, né? E eu tô... Não que eu não esteja num bom lugar, mas tem algo a mais, né? E quando eu monto o escritório em casa, eu não fui pesquisar como ganhar dinheiro na internet. Olha lá, né? O cara que fez diferente. Ele foi contra a manada. Contra a manada. Não, eu vou falar a real. Eu fui no YouTube e pesquisei quais eram as profissões do digital em alta. Tá. Pesquisou a mesma coisa com outras palavras. Porque eu não me apegava muito nesse lance da grana. Até porque, sabe, você falando agora me veio na cabeça. Isso foi em que ano? 2018. 2018, 2018, ganhar dinheiro na internet não era comum. Não. Então, como ele ia pensar em escrever isso lá nos mecanismos de busca? Agora, de 2020 pra cá, como se tornou uma coisa muito comum, era comum qualquer pessoa que não quisesse trabalhar no mercado tradicional físico buscar. Como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro dormindo. Era mato, né? Exatamente. Justo. Exatamente isso. E aí, mal barato, porque... aí eu vi o dropshipping, aí eu vi o pessoal que fazia afiliados, um pouquinho já, né, rolando.
Só que engraçado, eu gastava muita grana quando eu trabalhava no corporativo. Então eu não tinha grana para pegar e comprar um curso. Não, dava para comprar o curso, mas assim, eu não ia ter grana para escalar um produto com dropshipping ou com afiliados, enfim, eu ia ter que vender meu carro, de o meu carro, né? É louco isso. E aí eu pensei, falei, não, cara, essa dropshipping, por exemplo, estava muito em alta. Eu falei, eu vou oferecer a minha experiência para esses caras. Nessa hora você já percebeu que tinha a oportunidade do design ali? Sim, muito, porque o dropshipping ali naquela época assim tava dando aquele boom absurdo. Nossa. E aí, em vez de eu pensar em ter loja, eu falei, cara, eu vou oferecer uma loja fantástica para esses caras. Ter oportunidade. E eu comecei a pesquisar já definindo fundamento de marketing. Já fui definindo quem é que tá atuando com isso. Legal. E bem assim, coloquei numa luzinha no quarto. E tem esse cara, esse cara, esse cara. E como é que foi tua prospecção? Então, Sua primeira prospecção nessa galera? Mano, aí é mal barato, porque eu até falo para alguns clientes meus de drop, né? Todo empreendedor de dropshipping ou digital, onde for, né? Tinha que conhecer um pouco de marketing estratégico, cara. Tinha, assim, igual finanças tinha que ser obrigatório. Por quê? Porque olha como que as coisas acontecem. Eu tinha muito fundamento por conta do tempo que eu trabalhei no mercado e por conta dos MBAs. Então eu já sabia que competidor comigo tinha esse. Aí é mal barato, indo para fundamento de marketing estratégico mesmo, você pega ali, não dá para falar muito a fundo, mas você pega ali estratégicas genéricas de competição do Porter. Ele fala lá, né? Competição, liderança total por custo. Foco, né? Liderança total por foco, que é quando você atua em um determinado nicho específico. E ele fala de diferenciação, né? Você oferecer alguma coisa para o seu público que quase ninguém oferece. E aí eu risco na lousa, bonitinho. Falei, eu vou vender loja para esses caras mais barato do que esses caras estão vendendo. Eu vou vender uma loja totalmente diferenciada para essa galera. E eu vou atacar inicialmente um foco dropshipping. Perfeito. Então eu preencho praticamente todas as 3 estratégias genéricas de diferenciação do Porter. Que massa. E aí o que acontece? A competição para mim ela fica lisinha, né? Por isso que eu falei aqui no começo desse parênteses aqui. Todo dropshipper ou empreendedor de qualquer nicho tinha que estudar um pouquinho de marketing estratégico. Porque foi relativamente fácil penetrar dentro do mercado de lojas de dropshipping. Para mim, entendeu? Isso é massa você trazer, porque, de fato, o conhecimento vindo dos fundamentos, muitas vezes é ignorado justamente pela facilidade, pela barreira de entrada no marketing digital ser baixa e muita gente conseguir aplicar estratégias que outras pessoas ensinam muito rapidamente. Então, às vezes, o resultado vem tão rápido que a pessoa ela não pensa nos fundamentos, ou não pensa em se profissionalizar, ou não pensa em ir mais a fundo naquele conhecimento, né? Então, mas olha pra você ver o valor que tem... A qualidade do que ele trouxe aqui pra gente. Exato, mas o valor que tem a faculdade em si, né? Porque tem aquela ideia de, não faça faculdade, etc. Algumas pessoas concordam, outras discordam. E você tá trazendo pra gente que, cara, você observou o mercado e aplicou os fundamentos de marketing. Sim. E conseguiu traçar uma estratégia que ninguém estava fazendo. E hoje em dia eu não vejo muitas pessoas trazendo esse tipo de conceito, porque só replica o que acontece já. Isso, existe essa ideia de que não é um problema dar certo, sim. Mas existe essa ideia de que, tipo assim, cara, você não precisa fazer uma faculdade para fazer dinheiro na internet. De fato, é verdade. A gente já conversou com muitas pessoas que não fizeram uma faculdade. Mas quando a pessoa tem o conhecimento dos fundamentos... É outra coisa. É outra coisa, é outra história. Tem uma visão muito mais clínica de como deveria funcionar algo, Exatamente, sabe? Exatamente. Meu, o que vocês disseram agora é justamente isso, né? Eu acho que a gente, às vezes, olha... Eu não, porque eu tenho já a minha forma de pensar e a experiência que eu tenho no mercado corporativo para cá é muito bem definido. Mas às vezes a galera do digital, boa parte menospreza um pouco esse tipo de fundamento. Só que quando a gente fala de marketing, são fundamentos que às vezes determinam o sucesso ou o insucesso de uma operação.
né? Com certeza. Porque você pode olhar, a gente tem alguns alunos de consultoria, que eu também dou algumas consultorias para clientes nossos, né? De loja de dropshipping. E o dropshipper é um player que ele aplica essas estratégias genéricas que eu acabei de comentar com você do Porter inconscientemente, né? Porque quando a gente fala lá, liderança por custo, aí ele pega e sem saber, ele precifica o produto dele barato, né? Aí ele procura um produto vencedor, né? Que é um produto que ninguém tá vendendo. Então ele tá aplicando a estratégia de diferenciação sem saber que ele tá aplicando aquilo. Quando você dá um nome para aquilo, fica muito mais nítido. Você entende? Legal. Ou não? Sim, sim. E quando ele vende, por exemplo, no caso da Churrasking, que vende faca, eles não vendem facas, eles vendem facas para pessoas apaixonadas por churrasco. Então ele tá aplicando também a diferenciação por foco, saca? Então, se você tem esses fundamentos aqui dentro de você, e eu tô falando só uma pinceladinha de marketing estratégico, porque senão a gente vai ficar falando de marketing estratégico aqui dias. O que é legal também, mas só resumindo e trazendo pra tangibilizar também pra quem tá assistindo, não é que o que as pessoas replicam e na internet não funciona. Funciona muito, mas quando você tem um olhar clínico de quem sabe os fundamentos, as coisas vão muito mais rápido. Sim. Tudo bem que você começou lá em 2018, mas você criou uma autoridade dentro do seu nicho, né? Aplicando os seus conhecimentos e se especializou em branding, porque você viu que também não tinha isso dentre os seus concorrentes, não é isso? É, porque o que acontece? Aí, de novo, né? A gente fala de fundamento, né? No mercado de dropshipping em específico, eles quando é visual, eles acham que visual é branding, né? Ou então, quando alguma pessoa que vende uma mentoria ou um curso para o player de dropshipping, eles falam que embalagem é branding, né? Só que o que acontece? Quando você vai no farol, você tá no farol, o cara vem vender um chiclete para você, uma bala, vem com embalagem. Sim. Então, pra gente que é profissional de marketing, quando a gente ouve de algum especialista, né, falando que, olha, você precisa construir marca e cita apenas embalagem, é um negócio que, assim... Dá ranço. Machuca o coração. Machuca o coração, porque não é o fundamento, né? Uhum. Porque quando a gente fala assim, branding, o que é branding? É gestão de marca. Só que não dá pra falar de branding sem saber o que é marca. E marca não tá 100% relacionado a visual. Então, pra gente trazer até um conhecimento cheio de fundamentos aqui pra galera. Boa. Show. Porque há muita gente que vem aqui tem conhecimento empírico que é tão valoroso quanto alguém que traz conhecimentos de fundamentos. Os dois são importantes. Então, pra gente fortalecer o seu processo de aprendizagem, qual que é a diferença de marca e de branding? Tá. Então, é que assim, ó, o que acontece? Tem algumas visões sobre isso, né? Porque para um design, marca é só o logo, né? Show. Para um profissional estratégico, marca é o quê? São sentidos, sensações, sentimentos, né? Porque qual que é o principal pilar de branding, né? O que você promete para o seu cliente, o que você entrega para o seu cliente e reputação que você gera com aquilo que você está entregando para o cliente, certo? E a marca, ela desperta o que no cliente? Sentimentos, sensações. O branding é a gestão dessas sensações. Interessante. Né? E antes da gente entrar para falar um pouco mais e entender sobre passos práticos do branding, o que seria a importância, qual é a importância de ter brand hoje em dia quando a gente pensa, por exemplo, em negócios como um todo, não só no ambiente físico, mas principalmente no digital hoje em dia? A gente pode até dar um exemplo prático de branding, né? Perfeito. Marca e branding, por exemplo, né? A QIFI, né? Eu vim processar os meus produtos com a QIFI porque a reputação da QIFI com os meus amigos era uma reputação espetacular. Então a gente já tá vendo que é branding, né? Quando eu entro na QIFI, outra característica forte, relacionamento, né? Porque ninguém cria reputação positiva sem se relacionar com o cliente.
A gente se esforça. Muito. Na verdade, assim, absurdo. Legal. Né? Eu, como profissional de marca, né, um exemplo maravilhoso. Eu sou corintiano. Eu não gosto de verde. Por motivos óbvios. Né? Por motivos óbvios. E eu gosto de verde agora. Por causa da QuiWi. Por causa da QuiWi. Que massa. Porque me desperta o quê? Sensações, sentimentos. Associações positivas. Exato. Então a diferença de marca, logo, né? Para o designer é só aquele elemento visual. Branding não. Branding é a gestão desses sentimentos, né? Então, por exemplo, eu como cliente QuiWi, eu sempre falo, processa com a QuiWi. Por quê? Porque eu tenho uma sensação maravilhosa, assim, quando o assunto é marca. E, chego até a arrepiar, cara. É verdade. É verdade. E vocês fazem isso muito bem. Né? Então, aí é a diferença de marca e brand. Legal. Eu acho super interessante a gente bater um papo aqui no QuiCast sobre branding, porque faz parte de toda a identidade que um negócio precisa ser e ter, né? E você trouxe aí um exemplo legal que dá pra galera tangibilizar na ideia deles o que é marca e o que é branding. Mas quando a gente pensa em aplicação, pensando num negócio que, sei lá, começou recentemente, quais são os primeiros passos para desenvolver o branding dentro de um negócio? Aí a gente pode até pensar em, sim, tem a parte visual, tem design, né? O que você pensa primeiro ou define primeiro? Promessa, entrega é o principal. Pilar master. O que você vai prometer para o seu cliente e o que você vai entregar. Porque tudo que vier depois é reputação. Nossa. Consequência daquilo que você criou. Exatamente. E aí envolve o boca a boca das pessoas baseado naquilo que elas receberam da sua marca. Exatamente. Por exemplo, um exemplo um pouco mais prático, Thiago Digital. Thiago Digital nunca rodou R$1 A gente rodou, começou a entregar um vídeo, até mostrei para você, a primeira vez agora, no comecinho de fevereiro, um criativo só para alimentar a base, né? Caraca, você tá mais 5 anos dentro do digital, só de forma orgânica do boca a boca, de indicações. Sim, lojas Shopify, Legal. 6 mil lojas Shopify isso. Sem rodar R$1 em tráfego. Bizarro. Assim, até eu que sou um profissional de marketing, eu olho para isso e eu falo, é bizarro. Porque a gente tangibilizando, são uma média de 150 lojas por mês. Caraca. De forma orgânica. Absurdo. E quando a gente fala... Não, mas os passos, ele tava explicando verdade. os passos. Os passos. Primeira coisa é definir missão, visão e valores. Tá? Aqui a gente também não pode estender muito, mas é missão... Pode sim, tá tudo pode certo. estudar? Pode estender. Então vamos estender. sobre. Missão, visão e valores. Legal. E depois, sim, o que eu vou prometer, o que eu vou entregar. E qualquer coisa que vier depois disso é a gasolina da marca. Ou é fogo, ou é... Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, usando a QuiWi como exemplo. Pra gente, o que mais importa é a qualidade das experiências que a gente promove para os nossos clientes. Sendo assim, tudo que eu vou entregar, desde o produto QuiWi, que é o checkout de pagamentos, a forma de processar o produto dele aqui dentro, até como ele recebe as premiações, como ele é atendido no chat, como ele recebe toda a nossa recepção aqui do QuiCast, por exemplo, entra em elementos que precisam fazer ele associar a QuiWi com coisas boas, tendo uma experiência incrível. Sim. Você pode até imaginar o seguinte... Tudo que você me falou agora é sobre o que vocês prometem e o que vocês entregam. Perfeito. Desde o atendimento, desde a área desde a parte de processamento lá na tecnologia. Você repara que tudo conversa? Precisa tudo se conectar. No QuiCast, por exemplo, o que a gente está prometendo e o que a gente está entregando. Perfeito. Porque a junção disso tudo é o sentimento que vocês vão despertar na gente. Legal. Né? Então, se vocês repararem nisso, eu sou um cara que eu sou... não é exigente, mas como eu venho de uma área de marketing, eu vejo muita coisa. Né? Vejo muita coisa e sinto muita coisa. Para um corintiano gostar de verde... É bizarro, aí né? vencemos, hein? É o Palmeiras, é por causa do Palmeiras? A rivalidade Corinthians e Palmeiras. Rivalidade grande. Venceram muito, assim. E não tô aqui para fazer jabá para ninguém. O que é dito tem que ser dito, a verdade. Que massa. E quando a gente entra ainda mais um pouco sobre essa parte técnica, falando sobre esses processos, hoje o que uma
a identidade... Como você pode garantir que a identidade de uma marca vai estar ali conversando com o público que aquela empresa ela tá querendo alcançar? Então, porque o que acontece? A gente não pode confundir identidade com design. Qual que é a diferença? Porque design é só a materialização daquilo que tá dentro de missão, visão e valores daquela determinada O empresa. design seria... eu não sou especialista, vou usar esse espaço aqui pra perguntar pro especialista. Sim, nada mais justo. O design seria a materialização que você fala, a logo que vai representar tudo que aquela marca representa? Num desenho, na cor? Exato, assim, ó, imagina o seguinte, só o logotipo, ele não vai conseguir transmitir tudo isso. Tá. Né? Porque são muitos elementos envolvidos. Mas sim, aí vem logotipo, paleta de cores... Aí os materiais visuais, site, aplicativo, Instagram, impresso, se tiver impresso, não sei nem se existe ainda. Que todos têm que estar conversando entre si. Exato, conversando entre si, tem que ter um sentido daquela marca. Entendi. Entendeu? Pensando hoje, por exemplo, em você, no Thiago Digital, hoje como é a sua identidade? Então, aí bizarro. Agora você vai surpreender, não tenho. Caraca. Casa de ferreiro espeto de pau, não é mesmo? Não tenho identidade Por que visual. que você não tem identidade visual? Eu surfei tanto esse lance da reputação de cliente e eu não é que eu desvalorizei isso, mas eu fui surfar isso da forma mais intensa possível e eu simplesmente falei, eu não preciso agora disso, sempre ficou pra depois. De verdade. Aham. E agora sim, fiz o meu logotipo, soltei, eu te mostrei o vídeo ontem. Sim. Fiz o meu primeiro vídeo, né, no comecinho do mês, mas nunca... Não achava que... Pra vocês entenderem a diferença de branding, quando eu falei lá que a galera confunde muito branding com só design, né? E quando, na verdade, não é o fundamento real, porque design é só uma ferramenta potencializadora para construção de marca. Legal. Né? Então, branding é realmente aquilo que, quando você promete alguma coisa, entrega alguma coisa muito boa, e a reputação ela vem sempre positiva. Eu entreguei 6.000 lojas, né? Agradeci a minha equipe aí também, porque não fiz nada sozinho, né? Não faço nada sozinho. Mas foram 6.000 lojas sem rodar R$1 de tráfego, sem gastar com produto, cara. Resumindo, ele não desenvolveu a identidade visual dele, tipo, o lance da logo e tudo mais, porque ele tava imerso desenvolvendo para 6.000 lojas essa identidade visual. Você trabalha esses elementos para essas lojas também? Sim, bastante. Tipo, construção de branding para as lojas que você entregou? Sim, alguns clientes sim, outros não, porque eu acho que, como eu atuo muito ainda, eu tô 90% ainda atendendo players de dropshipping, né? Tanto que até a gente conversou, veio o André aqui, veio o Thales Baião aqui, veio o Fernando Quintas, veio o Alberto, que atendi também já, o Rafa Mancini, meu. Então, a gente, para alguns clientes, sim, eles estão num momento um pouco mais avançado. Eu acho que tem cliente ainda não tá nesse momento. Entendi. E pensando, basicamente, falando sobre essa questão de criação de brand que hoje você faz. Pensando nessa questão de se conectar ali com o público. Hoje, de todas essas mais de 6.000 lojas que você já entregou, o que você notou dentro delas em relação à identidade visual que não estava, talvez, conversando com o público que elas queriam alcançar? O que acontece é que a grande maioria das lojas que a gente pega de dropshipping, principalmente, a maioria nenhuma conversa com o mercado nenhum. Né? Eles normalmente não têm conhecimento em visual, né? Quando tem, às vezes são lojas que eles acham que estão profissionais e não estão profissionais, né? E aí quando a gente vai falar de marca com um cliente de dropshipping é delicado. Por quê? Porque existe ainda um lance da promessa muito grande, uma entrega não tão boa no produto, né? E dentro desse funil aqui, imagina promessa, entrega, aí tem um funil. Aqui a gente fala de visibilidade, que eles dão muita visibilidade para produto ruim. E aí como é que a gente vai construir reputação? Porque daí não tem a missão, a visão, o valor definido. E não tem aquele sentimento positivo que é o mais importante dentro do cliente. Por quê? Eles escalam muitas vezes, não estou generalizando, mas escalam muito os produtos ruins.
E aí não tem reputação boa, né? E pior, às vezes eles não fazem o básico, que é se relacionar com o cliente, né? Sim. Tem medo de se relacionar com o cliente, né? Que aí já sai totalmente do fundamento, né? De dos fundamentos. Exato, né? Porque como você vai construir sentimentos, né? Porque quando a gente fala de reputação positiva, a gente tem que nutrir, construção de marca é nutrir esse sentimento dentro do cliente o tempo inteiro, né? E o player de dropship não faz isso. Dropshipper, a grande maioria não faz isso. Eles têm medo de se relacionar com o cliente, né? Tem medo de mandar um e-mail pro cliente. Justo. Então, gente, dropshipper, perca o medo de se relacionar com o cliente de vocês, porque relacionamento é um grande pilar aí para construção de marca. Às vezes você vê lá uma marca que ele tá se colocando como premium dentro do mercado, você entra no site deles ou então vai começar a acompanhar e não tem nada de premium, né? Ele não tem nada profissional do que ele realmente passa ali pra galera de primeiro ou contato. Então se posiciona como premium, tem até um site legal, mas aí chega no relacionamento é uma bosta. Tipo então, assim, boa. Acontece, né? Sabe o que acontece? É só design por design. Sim. Até porque, imagina o seguinte, quem que tem que falar da marca não é ele. Ele pode falar que é a melhor marca, mas essa visão não tem que vir dele. Exato. Tem que vir de quem consome o que ele está oferecendo. Exatamente. Por isso que não é branding, é só visual. Justo. E é só muito design. mais fácil você falar de uma marca, de um produto, por mais que seja premium. Você quer se posicionar como premium. Vamos dar esse exemplo. Você tem ali um produto digital e você quer se posicionar como premium dentro do seu nicho. Por mais que você queira se posicionar como premium, primeiro você tem que entregar algo premium para que a pessoa tenha a sensação de que realmente, porra, foi premium isso aqui, vou comentar com algumas pessoas. E aí, depois de ter uma reputação minimamente construída, você começa a se posicionar e colocar essa palavra premium em algumas narrativas, não é? Eu vejo que depois de, tipo, ser validada a ideia de experiências, de ser premium por um grupo de pessoas e depois outro grupo de pessoas, é que você pode, de fato, usar essa narrativa dentro das suas estratégias de marketing, não é isso? É exatamente isso. Até porque se você já se posiciona dessa forma, mas você não entrega isso... Está desconexo. Está desconexo e você está simplesmente torrando dinheiro, torrando tempo, porque, de novo, quem tem que apontar aquilo como sensacional, espetacular, é o cliente. Perfeito. Gente, é sempre no cliente. Pensando agora no seu modelo de negócios, como é que você usa ou como deve ser usado o branding na construção de relacionamentos com possíveis clientes? É esse lance de entregar uma boa experiência quando chega um novo cliente para ter uma nova loja? Como é que você se cria esse relacionamento com essa galera que você disse que é a maioria ainda do drop, né? Uhum. Como é que você cria esse relacionamento e mantém eles ali, nutre? Sim. Olha que bacana você dar esse exemplo, porque eu passei esse problema em 2021. Quando eu ainda não tinha uma equipe um pouco mais robusta, eu tive alguns problemas com, você não me responde. Eu chamo você no Instagram e você não me responde. Cara, tinha 1000 mensagens no Instagram, né? No WhatsApp tinha mais 1000 mensagens. E eu passei esse problema cara, eu preciso melhorar a minha experiência. Legal. E a gente melhorou muito, né? A não ser quando o cara me chama de madrugada, né? Às vezes num domingo à noite que eu tô 100% off, e aí infelizmente não tem como agradar todo mundo. Vamos ter senso também, né? O pessoal precisa descansar um pouco, bom dia. É porque o dropshipper, às vezes, ele troca muito, Sim. né? Ele trabalha de dia e ele vai dar gás na loja dele, tipo, à noite, quando ele ainda não tá 100% full, né? Até aí eu tinha essa dificuldade de entender. Olha só que louco. Sim. Que eu falava assim, pô, esse cara me chama só de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E quando chega no outro dia, vinha xingamentos. Te chamei. Mano, mas era 2 horas da matina, tava dormindo, cara. E aí, só que agora o que eu faço? A gente tem uma equipe que a gente vai atendendo esse cara todo o tempo, sabe? O tempo inteiro. Desde a hora que ele chama, a hora que a gente entrega, depois da entrega. Então você nutre através do relacionamento ali de X1. atendimento. Atendimento mesmo. Atendimento. Em relação a experiências, tem isso também no seu modelo de negócios? Ou você acredita que para esse modelo de negócio a melhor entrega é um atendimento premium? Assim, ó.
o nosso produto... Tô perguntando de leiga mesmo, tá? Porque eu Não, faço imagina. Pelo que a gente cobra pelo produto, se eles fossem contratar isso numa agência de publicidade, eles iam gastar aí no mínimo 3, 4 mil reais. Então, a primeira coisa que eu julgo é a entrega mesmo. Porque o que ele recebe, o que ele contrata e o que ele recebe, cara, é sensacional perto do que se ele fosse para uma agência, eles iam cobrar dele. Né? Então, ele já tem esse sentimento de que quando ele recebe aquilo, ele fala, meu... Tanto que a gente posta prints ali de clientes, eles ficam realmente surpresos. Né? Essa é a importância de fazer um over delivery, né? Porque você consegue fidelizar essa galera. Ela fica ali na sua... Por exemplo, você joga um produto de recorrência ali pra eles, no caso, você sendo um prestador de serviço, eles continuam ali na tua base por muito tempo. Sim, e é engraçado que eu tenho cliente... Eu tive cliente que fez drop, fez loja comigo. Parou de fazer drop... Voltou 6 meses depois, vinha direto em mim. Parou de novo, 1 ano depois voltou em mim. É como se você fosse o contato das lojas, né? Exato. Ou então um cara que já tá na 6ª loja comigo, tipo. Então, a gente julga como uma É legal observar boa. como funciona o LTV nesse tipo de modelo, né? De negócios. Porque é como se, por exemplo, o cara que tá na 6ª loja contigo, é como se ele estivesse comprando de você de novo. Sim. Um outro produto. Exatamente. Só que é o mesmo produto, só que é pela 3ª, 4ª, Isso. 5ª. Isso. Legal. O outro produto que eu falo é por ser lojas diferentes. Isso, sim. Às vezes mas tem uma loja de tênis, mas vai montar uma de vestido, por exemplo. Massa. E hoje você, além de ser especialista em brand, você também entende muito, é especialista em design. Então, qual que você consideraria que seja hoje o 80-20 de uma criação de uma landing page, por exemplo? Copy. Olha lá, ela tá presente em tudo mesmo. Eu já achei que era alguma coisa relacionada a design. Eu achei que era um elemento muito visual, sabe? Claro, gente, tem que ser bem diagramado, porque é aquilo que a gente falava até pra nossa audiência. O design tem o poder de encantar. O visual, ele tem esse poder de encantamento, né? Porque a gente pega lojas, às vezes, ele tem uma conversão ali de 1%. Tem lojas que a gente entrega, um mês depois o cara me chama e fala, Thiagão, tá batendo 3, 4% de conversão aqui. É o visual. Claro que é. Porque o consumidor, ele precisa sentir confiança para colocar o cartão dele ali. Ele precisa sentir confiança para pagar um Pix ali. Se ele não tem essa conexão, se você não cria esse conforto visual, né? O cliente não compra. Porque o consumidor, ele tá aprendendo a consumir na internet cada vez mais. Verdade. Cada vez mais. Né? E então a gente precisa valorizar o visual por isso, né? E até a nível de relacionamento pessoal, gente, quando a gente não conhece uma pessoa, a gente tá num bar, por exemplo, 2 pessoas solteiras, né? Eu tô dando um exemplo longe, mas é para vocês entenderem. O visual sempre, ele acaba... Ele chega primeiro. Né? Mas o que converte... É o papo. Sim. Que é a copy, no caso, né? Nesse exemplo aí. Eu falo da copy porque eu acho que a copy tem esse poder. O texto persuasivo. É como se o visual chegasse primeiro pra fazer a pessoa ir até o final da página, no botão comprar, dependendo de onde ele... Exato, porque quando você abre ali, sai do criativo, vai pra página, o visual ele já te dá aquele choque. Só que quem tem que prender o cliente ali é a copy. Perfeito. O João Campos veio aqui. Né? O João da Aulas. Exato. Aquele cara é demais. Então é isso. Eu acho que copy numa LP, acho que copy é 80-20. Assim. Você falou aí de ter uma... agora eu não vou lembrar a palavra que ele acabou de falar. Que maravilha. Mas é algo relacionado ao visual. Você falou, você usou um termo específico. Conforto visual. Dentro de uma landing page, o que seriam confortos visuais? Putz, aí a gente pode estar até entrando numa coisa muito técnica, mas é mais para trazer tangibilidade para quem tá assistindo. Sim, maneiro. Cara, logotipo bem feito, né? Com poucas cores, gente, tá? No logotipo, sem usar gradiência em logotipo, para vocês poderem aplicar esse logotipo em vários tipos de criativo, né? Vídeo, impresso, né? Pouca saturação nas cores, né? Ou então, você quer usar saturação em uma seção da LP, falando de uma LP, por exemplo. Na próxima seção, cores pastéis, né? Então, acho que você consegue, em uma seção reader ali, onde você vai ter
as primeiras elementos da cópia ali junto com o logotipo. Por exemplo, você pode usar até elementos mais saturados. A segunda parte da LP, elementos mais pastéis. Então, acho que é sempre ter esse cuidado de não exagerar, sabe? Porque o design tem esse problema, né? Quando você começa a exagerar demais em efeito, em cor, Vira uma bagunça. O que é bom fica ruim. E a gente falando essa questão de cores, por exemplo, se eu pegar aqui, cada tipo de nicho tem isso de você ter que usar um certo tipo de paleta de cor, porque, por exemplo, eu penso em restaurantes, falam que restaurantes o que você tem que usar é cores mais ligadas ao amarelo, vermelho, por exemplo, o McDonald's em si. Mas quando a gente fala de lojas, também tem isso dentro de cada tipo de nicho de loja online ou não? É porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, você falou do McDonald's. A psicologia fala que cores vibrantes, tipo amarelo, vermelho, incentivam a gente a consumir comida, né? E aí, cores mais frias a gente leva para farmácias, para hospitais, né? Então, cores mais lilás, roxo, branco, né? O próprio rosa, as mulheres têm essa conexão com essas cores, né? Nas lojas, o que a gente faz muito? Aprendam isso. Hackzinho. Hackzaço. Se parecer com grandes marcas. Meu, isso é verdade. Porque a gente surfa a reputação dessas Mas isso dá marcas. certo? Porque eu fico me perguntando, eu tenho dúvidas, porque o que acontece? Sabe aquela cafeteria que tem ali na terceira? Sim, exatamente. Você lembra o nome dela? Quitutes? É com K, não é? Sei lá, eu sei que, a logo da cafeteria... Mano, da hora, eu não entendo nada, eu tô só questionando, tá? A logo da cafeteria, tipo, é igualzinho. Você bate o olho rápido ali, você fala, um Starbucks, sabe assim? Só que você olha direito, não é a Quitutes, não sei o que lá. Mas ele copiou, então, ou não? Pois é, mas não é igual. Não? Não, ele tem só, o que ele usou? elementos. Tem elementos iguais, não sei se iguais, não posso afirmar que são iguais. Pode ser que é muito parecido. Mas que remetem, lembram? Remetem e lembram a Starbucks. Tipo, é verde, tem um tom parecido ou igual da Starbucks, só que o nome é diferente e a logo também é diferente. Sim. E é uma cafeteria. Então, quando você falou desse lance de surfar marcas, né, que já são muito conhecidas e tudo mais, e surfar na reputação dessas marcas, eu fico me perguntando, porque, tipo, até agora eu não quis entrar naquela cafeteria. Eu, tipo assim, mano, você tá copiando o Starbucks, eu gosto muito do Starbucks, mas... Então, aqui não pode ser uma cópia, né? Tá. Mas às vezes, sabe o que acontece? A gente tem muito sentimento inconsciente, né? Sim. Então imagina, a gente consome Starbucks muito. Quando a gente passa em algo que tem elementos que lembram Starbucks, talvez ele fez de propósito. Inconscientemente ele atingir as pessoas. Então, funciona. É um exemplo de surfar a reputação. Funciona muito, porque imagina que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de loja genérica. Tá. Né? Às vezes as pessoas perguntam, toda loja genérica ela tem muitas características parecidas. Sim, porque inclusive a gente que lançou essa tendência no mercado aí em 2000, de lojas genéricas terem coisas parecerem com grandes lojas genéricas que entregam mídia via TV, entregam mídia via rádio, via internet. Então as lojas genéricas, você pode reparar, elas têm características parecidas. Né? E por quê? Não é surfar exatamente a reputação, mas assim, como a gente consome muita mídia de Magazine Luiza, pode falar? Pode sim. Magazine Luiza, de outras lojas genéricas gigantescas, americanas, né? De certa forma, inconscientemente, quando o cliente ele recebe um criativo, ele vai para a loja, ele tem essa sensação. Familiaridade. Exato. Mas e quando usar, por exemplo, a questão de fontes? Porque às vezes eu entro numa loja online e ela tem um tipo de fonte, eu entro em outra tem outro tipo de fonte. O que faz você definir aquela fonte para aquela marca? Eu acho que aí, por exemplo, se a gente vai numa loja nichada de vestido feminino, então a gente vai buscar uma fonte que converse um pouco com aquilo. Que seja... Tem a delicadeza, né? Exato. Legal. Exato. E quais são os aspectos visuais que você enxerga que influenciam na decisão de compra
de alguém que entra numa loja genérica, por exemplo? Olha, a parte visual ela tem que estar muito bem diagramada. E quando eu falo, gente, profissional, depois vocês entram aí em alguma loja genérica que a gente fez, não venderam nada, tá? Mas assim, tem que ser profissional, mas quando a gente fala profissional, é profissional mesmo, né? Cuidado com cores, cuidado com a arte final daqueles materiais que estão ali, né? Porque às vezes você consome alguma coisa que as pessoas te vendem como profissional, mas não é. E como as pessoas, muitas vezes, 95% não tem conhecimento de visual, elas acham que aquilo é profissional. Sim. Mas então tem que ter esse cuidado com logotipos, banners, paleta de cor, uma página de vendas com uma descrição sem aquele monte de GIF. Cara, Uma coisa simples. é um simples, aquele arroz com feijão que você olha e fala assim, pô, me sinto bem aqui. Sabe uma coisa que eu tava percebendo ontem, inclusive até te mandei a foto do tênis? O site da Nike. Sim. Tudo bem, não sei se Nike é uma loja genérica, não, né? Não sei. Nike, Não, é lixadão tênis, Ah, é verdade. Genérica é quando vende várias coisas. Lixadão tênis não, né? Mas porque vende roupa lá também. Vende mas... roupa lá verdade. também. É Mas, genérica bom, quando tem um tá. determinado segmento Enfim, ali. eu tava lá no site da Nike e, cara, você falando isso, me veio o site da Nike na cabeça. Por quê? Porque eu entrei no aplicativo, baixei o aplicativo, e o aplicativo, ele é como se fosse uma lojinha ali mesmo, né? Você escolhe ali os produtos e tal. Cara, é muito simples. É branco e preto. As cores, e claro, tem os banners, tem as imagens, né, de pessoas correndo pra representar um tênis de corrida, etc. Mas é muito simples. Tipo, quando você entra no tênis, é só tênis e o fundo branco e as letras pretas. Tipo, Mas sabe o que é isso? É porque eles estão num patamar de marca, né, outro patamar, outro game. estratosfera, né? Eles nem precisam mais de design para potencializar É verdade, né? nada, Tem isso também. né? Nike eu tenho um Jordan lá, até brinco, a gente falando do que a marca, o tipo de sentimento que a marca traz, né? Eu coloco, um Air Jordan lá, né? Eu coloco aquele tênis, eu me sinto com 2,15 m. Sério? Saio na rua assim, ó, até o peito já dá aquela estufada. Me sinto um jogador de basquete. Não é massa isso Meu, mesmo. vejo a molecadinha brincando no prédio, assim, com aquelas bolas, dá vontade de eu ir lá tomar a bola e cesta. Sim. A marca, poder incrível. Isso é o que acontece, por exemplo, na Disney, né? Que a Disney tem o efeito uau. O efeito uau da Disney. O efeito uau, mágica, né? exatamente. Você é muito mais Eu nunca feliz fui, lá, mas muito todo mais mundo que feliz. já foi, Sim. você já foi, inclusive, né? É bizarro. Principalmente o Magic Kingdom, quando dá ali pro final pra fechar o parque, tem um show de fogos, você fica... Dá vontade de chorar, você chora porque parece que aquele ali é o seu momento, sabe, da sua vida. É absurdo. Meu, agora Acho a gente falando de interessante. marcas gigantescas. Mas vocês conhecem a Churras King? Não. Já ouviu falar? Não. Não. Vou Churras procurar King aqui. é uma loja de... Rafa, Churras King? um grande amigo meu, abraço pra Mancini? você. Na loja King? Não, é outro Ah. Rafa. Ele é o dono dessa marca, Churras King. Churras King. Acho que referência em marca no mercado de dropshipping é a maior. Churrasquinho. Na minha legal. opinião. Né? Ah, interessante, ó. Ah, sim. Cara, eu vejo um criativo desses caras, eu fico com vontade de fazer churrasco na hora. E é bem bonita a loja. Deixa eu ver. Aqui, ó. Foi você que fez? Não, essa versão não. Não. Mas eu digo nível marca, sabe? Aham. Nível Não, de marca. fato. De fato. Porque assim, você entrou agora, você vai começar a receber uns vídeos aí, uns criativos. Sim. É verdade. Não, Esqueci disso. você vai começar a ficar com vontade de fazer churrasco Caraca, todo nem o tempo sabia que todo. tinha tudo essa... Caraca, muita faca, meu. Pra mim era uma faca Todos só os pra fazer tipos, churrasco e... Caraca. Enfim, que massa. Você falou dessa questão de GIFs ali, que não é legal ter uma landing page, mas o que outros elementos também não é legal pra ter uma landing page quando a gente pensa em uma landing page criada justamente pra converter? Sabe o que acontece com os GIFs? É assim, primeiro porque é pesado. Sim. Né? E o segundo, que eles colocam 3, 4, 5 GIFs que mostram a mesma coisa. Qual o sentido? Então, não é melhor colocar um vídeo embedado ali no YouTube? E aí já mostra tudo de uma vez. Esse é o problema, né? São um monte de GIFs que mostram, que estão comunicando visualmente a mesma coisa. Acho que esse é o BO. E como estruturar uma landing page, uma boa landing page? Qual, literalmente, os passos pra essa estruturação? Faz tempo que eu não faço uma LP, hein? Mas Reader, onde você vem ali com a sua... Capa, né? Primeira chamada ali, né? De copy. Aí depois você começa...
Mas eu acho que pensando no design. Visual? Isso, visual. Porque visual. já é mais sua praia. Mais minha praia. Uhum. Visual, assim, depende muito do cliente, assim, tipo, depende muito do produto também, né? Assim, eu fiz muita LP para infoproduto, né? Mas fiz também muita LP para produto físico. Então, isso depende muito do que ele vai vender. Então, acho que não dá para eu te afirmar, é isso. Uhum. Teria que ver, vamos vender isso? Água. Aí a gente teria que pensar em elementos para esse produto. Acho que depende muito do produto, não tem nada definido. Agora, pensando em credibilidade, aí você trouxe o exemplo de que, sei lá, ter os gifzinhos não soa tão profissional, além de ser pesado, você tem que saber colocar e quando é conveniente ou não. Você já vendeu em mais de 6.000 lojas. O que você enxerga depois da sua experiência nos bastidores, dessa galera que atua com drop, também não só dentro do drop, que é a maior dificuldade deles na hora de criar branding para os seus negócios? Não necessariamente só do drop, mas no negócio digital como um todo. Eu acho que é relacionamento, sempre será. Porque o que acontece? Falando nível drop, como a maioria são pessoas mais novas, eles não querem muitas vezes ter esse trabalho de se relacionar com o cliente. Uhum. Só que eles também não sabem que é muito mais fácil você vender mais de uma vez para aquele cliente que você já vendeu do que vender para um cliente novo a primeira vez. Então acho assim, nível de relacionamento precisa melhorar muito. Até porque a gente tá entrando num momento de mercado 100% sofisticado. Exato. Que não é qualquer coisa mais que vai vender, né? Exato. Cara, eu falo de relacionamento porque, olha que engraçado, vou dar outro exemplo da QIFI. O primeiro saque que eu fui fazer na QIFI era 100 mil reais. É um saque de 100 pau. Uhum. É grana, né? Só que eu não tinha ainda aquela experiência, né? E eu fiz o saque. Só que o saque, eu não sabia em quanto tempo o saque ia cair. Aí eu mandei uma mensagem pro Rafa. Tipo, Rafa, eu fiz um saque, é 100 pau, e agora? Aí ele falou, calma que é o primeiro saque, vai demorar um pouquinho, né? Mas eu fiquei aflito. Passou, tipo, meia hora, alguém entrou em contato comigo, falando do saque. Não caiu naquela hora. Mas eu fiquei, pronto, vai vir, tipo... Seguro. E acabou. Entendi. Só que se ninguém tivesse vindo falar comigo, e eu também não esperava que viesse. Uhum. Mas eu ia ficar com aquele sentimento. Pô, será que vai vir? Será que deu algum problema? Uhum. Cara... É um cuidado, né? É o cuidado que eu acho que, cara, em todo negócio a gente tem que ter é se relacionar. Perfeito. E é algo tão simples, né? Pessoas são pessoas consumindo produtos de outras pessoas. Sim. E acho que o digital, ele tem afastado as pessoas de se relacionarem. Ah, totalmente. E eu não falo só de pessoal, né? Eu falo que, cara, você conversar com o seu cliente é a coisa mais natural do mundo. Tem cara que fala, tem pessoa que me chama no WhatsApp e é um pouco mais velho. Posso te ligar? Pode. E converso. Uhum. Mas isso tem voltado muito, né? Essa questão de humanização. Não, demais, Hoje as demais. pessoas estão pensando muito sobre isso. Empresas em si, né? Principalmente negócios digitais, eles estão pensando muito nessa questão de quanto mais humanizado eu posso ser aqui pra atrair meu cliente e continuar ali com ele. O que me pega muito são fakes humanizados. Que eles falam... são fakes humanizados? Cara, Bruninha? pra mim, fake humanizado é quando você vai num site onde você tá querendo um suporte e até você chegar ali numa pessoa real falando com você, você passa por um monte de automação. Então, pra mim, aquilo não é 100% humanizado. Pra mim, humanizado é quando eu entrei ali no suporte, o cara já me atendeu em questão de 5 minutos. E eu tô falando com uma pessoa real. Não você ir por etapas, e você, quando você vê, você tá lá 30 minutos tentando falar com o atendente. Isso pra mim é muito fake humanizado. Isso é louco porque hoje a gente vive um momento de, como você disse, de humanização, de trazer mais humanização para os negócios digitais, que é algo que o negócio físico já tem há muito tempo. Sim. Que tudo bem, tem atendimento bosta no negócio físico também, tem atendimento bosta no negócio digital. Só que hoje em dia não tem mais aquela parada. Eu, pelo menos, depois de, sei lá, quantos podcasts a gente já gravou aqui, mais de 290, sei lá. Eu, depois desses todos os podcasts que eu venho vendo a evolução do mercado, é um lugar onde todas as pessoas vão falar com pessoas, ou pelo menos vão ter um atendimento humanizado, mesmo que tenha alguma automação, alguma inteligência artificial ali para tornar as coisas mais rápidas. Porém, não vai existir mais essa coisa de venda sem aparecer, venda sem falar com o cliente. Porque
isso gerou uma demanda. Tipo, como é que eu posso ganhar dinheiro sem precisar... Já veio gente aqui e falou, né? Como é que eu posso ganhar dinheiro? Que tiveram pessoas clientes e possíveis leads, que queriam ganhar dinheiro sem falar com pessoas. Tipo assim, como é que eu posso ganhar dinheiro sem falar com ninguém? Sabe? Ou como é que eu posso ganhar dinheiro sem aparecer? Cara, você vai ganhar. Tem formas de ganhar dinheiro sem aparecer. Claro. Mas hoje em dia, o que a gente tem visto é que não é isso que vai fazer você criar uma empresa digital. Isso vai fazer você ganhar uma grana. Mas não é isso que vai fazer você criar uma empresa digital. Sim. Tipo, o que fez você ter a reputação que você tem hoje foi ter dado a cara ali para algum primeiro cliente, ter entregue um puta serviço, e esse cliente foi falando de você e o boca a boca foi criado 100% organicamente, e hoje você é o Thiago Digital, você tá aparecendo. Então você tem uma empresa. O que eu vejo hoje em dia é as pessoas se profissionalizando nesse sentido, tipo, vou aparecer, vou entregar um produto incrível e vou criar relacionamento com o meu cliente. Acho que quem ouve assim, tipo, criar relacionamento é você ficar amigo do seu cliente. Não, pô. É diferente. É você dar o básico, você entregar o básico muito bem feito, para que ele volte para você quantas vezes forem necessárias. Ele pensou em loja virtual ou e-commerce, ele vai pensar no Thiago Digital. Por quê? Porque a primeira entrega foi incrível. Sim. É isso. É bem isso aí mesmo. Acho que não tenho nem o que complementar com esse comentário que você fez. Porque é exatamente isso. Né? Tem uma frase que fala, né? Às vezes a gente faz o que a gente quer, só que às vezes a gente faz o que tem que ser feito. Exato. E a pessoa que quer construir qualquer tipo de negócio, pessoal, né, não é porque a tecnologia evoluiu ao nível que estamos que o ser humano deixa de existir dentro de um negócio. Sim. Perfeito. E hoje, pensando nas suas entregas, hoje alguém que quer te contatar, entra ali no seu perfil, tem um link que te leva ali pro seu WhatsApp, onde ele vai fazer o orçamento com a sua loja. Hoje, como é que você faz essas entregas às lojas que alguém, por exemplo, a Carol, quer fazer uma landing page com você? Ela entrou lá no seu WhatsApp, como é que funciona todo esse diagnóstico que você vai fazer dentro da empresa dela, dentro da loja dela? O que você vai entregar? Você vai entregar ela por completo ou tem planos que ele vai contratando no caminho? Então, é exatamente isso. LP, por exemplo, é algo que eu já nem pego mais. Perfeito, então uma loja completa. LP, hoje eu indico um cara que é melhor que eu. Perfeito. Olha só, eu fui estreitando mais ainda, né? Então eu tenho um cara que é melhor que eu, ele tá dentro do meu time, mas é ele que faz e a gana dele e ele vai ser feliz. Ele até usa o meu nome pra... Se precisar, não tem problema. Não tem esse lance do apego, sim, sabe? Legal. Entendeu? Mas sim, existe um link no Instagram que vai para um WhatsApp e tem um atendimento ali humanizadão mesmo. Se você mandar áudio, eu vou te responder com áudio. Se der para responder com áudio. Se for texto, é texto. A gente manda um questionário, ele preenche e a gente traz um protótipo. Ele aprova o protótipo. Valeu. Tá, mas o que tem nesse questionário pra entender... Porque o que eu queria saber mais a fundo e entender como é que vocês trabalham. É tipo, tem uma loja de, sei lá... Games. Tem uma loja de games. Nesse questionário tem alguma coisa que vai me perguntar sobre o comportamento do meu público, sobre o meu nicho, sim, etc. Porque, como você disse, você trouxe o lance do branding, que é você criar associações positivas nas pessoas, eu imagino que deva ter algum tipo de estudo sobre o público dessa loja, ou enfim. Até quando vocês vão criar um protótipo, aí eu quero saber de você, como você faz. Tipo, você tem alguns dados que te trazem informações sobre o comportamento desse público para que você, a partir disso, crie essa loja pensando nessa pessoa? Sim, temos. Legal. Como é isso? Então, é assim, é exatamente o que você falou. Eu vou mandar um questionário, ele vai me transmitir ali o nome da loja que ele vai, como ele quer chamar a loja dele, qual o nicho, se ele tem cores de preferência, se ele tem alguma loja que é referência para ele, né? E a gente hoje tem um jornalista que ele faz essa pesquisa. Legal. Sobre aquele nicho, determinado nicho. E traz alguns dados pra gente e a equipe de criação materializa isso. Legal. Maneiro. E esses dados são relacionados a comportamento? Comportamento, idade, gênero, assim... Eu acho que ele faz... Acho que é tudo até via ferramentas tipo Google, saca? Tá.
E vai em site, vai em um, vai em outro, e aí ele vai fazendo um relatóriozinho. Passa o relatório pro próximo nível lá, que é o cara, que é o gerente que vai dar aquela demanda pro designer. Aí o designer já recebe o documento. E às vezes esse designer até sou eu, porque eu ainda faço o operacional. Eu gosto. Isso, porque você gosta, né? Você curte fazer a parada. Sim. Mas quando você pega pra fazer, assim, eu já tô bem viajando, achando que é uma coisa super artística, né? Que a pessoa faz sei lá, um ritual pra aquilo coloca uma música, coloca uma e aí imagina assim, games. Tá, o cara de games vai gostar dessa cor, eu vou fazer ele se sentir dentro do Super Nintendo. Você tem que ser muito criativo pra pensar sobre isso. Tipo... Mas eu posso te falar, é artístico mesmo. Então, como é o seu processo artístico? Você pega um PSD nosso, até de um outro cara nosso que é dentro da equipe, que é tão bom quanto eu. Cara, são 200 camadas de Photoshop ali, cara. Com luz, caraca. Luz. A garota apontando pra uma tela, por exemplo, uma loja de tecnologia. A garota apontando pra uma tela que a gente criou aquela tela no ar, assim, aquilo não existe. É bizarro. Isso tá relacionado àquela questão de UX? Não, isso é criatividade mesmo. Chega a ser piração, né? E o UX, a Shopify, a nossa especialidade é Shopify. Sim. Então, tudo que tem de tema ali na Shopify, a parte de UX já foi validado por eles. Legal. Sim. Né? Para eles homologarem um tema lá, muitos processos. Então, o UX já foi validado lá. A gente tá falando do artístico mesmo. Né? É absurdo. Eu tenho até um vídeo, depois eu vou mostrar para vocês. Das camadas dos banners. Meu, absurdo. Os processos de UX que são definidos lá pela Shopify, é como se baseado nisso vocês criassem a arte de vocês em cada loja. É que na verdade o que acontece? O design, a parte artística mesmo de marca, visual, é uma coisa lá. Tá. O UX ali da Shopify, com certeza foram estudos que eles fizeram muito sobre consumo e comportamento de consumidor. Exato, e eles definiram a posição de muita coisa ali. Né? Então, baseado nisso, vocês criam... Exato. É como se fosse um playbook. É como se fosse um template deles lá. Tá. Eles têm um template para e-commerce, é claro que a gente mexe em tudo. Programador, você sabe, né? E Sim. o código lá é aberto e a gente mexe em bastante coisa. Parque de diversões. Parque de diversões. Mas tem coisas que a gente evita até não mexer muito, assim. E a gente teve um momento do mercado que o cliente falava, faz isso, coloca isso no tema, coloca aquilo no tema. Cara, os temas viraram árvores de Natal, né? Quando o cliente, ele quer simplesmente saber quanto o produto custa, em quantas vezes ele pode parcelar, se ele pode pagar no Pix ou no cartão e o botão de comprar, né? Sim. E o mercado, né? Eu nem chamo isso de sofisticação, tá, gente? Vocês me desculpem. Mas virou uma árvore de Natal. Nada contra as árvores de Natal também, porque elas não têm culpa. Mas os temas viraram, assim, bizarro. Cara, o cara só quer saber o preço, quanto ele vai pagar em cada parcela. E por que você acha que aconteceu isso? Eu acho que é Se não foi sofisticação. Eu acho que é quando o dropshipper, ele... Às vezes ele quer lançar alguma tendência... Isso começa a viralizar nos grupos. Olha, eu fiz isso aqui na minha página de vendas e, pô, ele acha que aquela ação foi o que deixou a loja dele, a conversão dele um pouco maior, né? Quando na verdade foi só uma amostragem ali do Facebook Ads e do Instagram, que ele pegou uma amostragem boa, vendeu um pouco mais. Ele acha que é um íconezinho que ele colocou a mais na página de vendas e não é. Então acho que o que acontece muitas vezes é que o próprio player, ele traz as tendências e isso acaba viralizando, assim, sabe? Entendi. E quando você começou seus primeiros passos fazendo prestação de serviços, você já tinha em mente se tornar a autoridade que você se tornou hoje ou as coisas foram apenas acontecendo? Meu, quando eu coloquei a luzinha lá no quarto e eu defini lá as estratégias genéricas do Porter, que eu trouxe aqui, Porter é dos papas do marketing, né? E eu coloquei lá, ser uma das maiores referências em lojas Shopify do país. Foi definido. Inclusive você até conheceu, né, a Shopify. Fui lá em Oro. Como é que foi essa viagem aí? Maneiro. Eu odeio avião.
12 horas de voo, mas foi legal, foi bom. Que massa. Foi bom. E o que você considera que foi seu maior acerto na sua vida como um todo, que te fez conquistar tudo que você conquistou hoje no digital? Cara, assim, é ruim a gente falar da gente. Tem gente até falando de brain aqui, que a gente fica falando da gente, né? Eu sou um cara muito coração, assim, muito coração, né? E eu acho que o maior acerto foi quando, infelizmente, o meu irmão, ele vai para um outro lugar e eu falo, cara, eu vou usar tudo que eu conheço aqui, tudo que eu estudei para cuidar da minha mãe, assim, tipo, eu acho que são poucas pessoas que têm essa ação, assim, sabe? E é muito genuíno, né? Legal. Você pegar e às vezes você abrir mão de algo que vai te dar papel, que grana é papel, né? Eu fui pro digital, eu não fui pela grana. Eu fui pela liberdade de ficar com ela o tempo todo. Porque eu achava que ela ia partir naquele ano, né? E eu falei, não, cara, eu vou ficar lá do lado dela. Porque eu realmente achava. E ela ainda tá aqui. Mãe, um beijo. Desculpa. Imagina. E foi isso, assim. Acho que foi a maior, pra mim... Maior acerto. Maior acerto. 100% nobre isso. Porque o dinheiro vem como consequência. Sim. Né? Entendeu? Você tem um propósito maior daqui. Isso é muito legal, porque muitas vezes as pessoas alcançam uma grana bizarra, assim, ó, no digital. E aí, depois da grana, descobre que não tem um propósito maior. Tipo, beleza, ganhei muito dinheiro, e agora? E aí? Qual o próximo passo? Eu posso, Qual o próximo posso passo? contar uma experiência pra vocês sobre isso? Por favor. De grana? Eu vou cuidar da minha coroa, e aí as coisas começam a acontecer, e claro... Ela fica bem e aí começa a vir um pouco de grana. Eu comecei, no ano retrasado, me sentir um pouco mal, assim, sabe? Aquele negócio. Aí eu sou apaixonado por carro. Falei, comprei um carro. Carrão. Aquilo não passou. Eu fui comprei outro carro. 2 carros. Não passou. Não comprou outro carro. Vamos viajar para os Estados Unidos. Fomos para os Estados Unidos, viajar, a família e tal. Voltei, não passou. Voltei a empinar o pipa lá com os meus amigos, que eu cresci empinando pipa, que era brincadeira, né? Que a gente às vezes deixa de fazer porque vai fazer outras coisas, enfim. Passou aquele angústia. Então, o empreendedor, às vezes, na maioria das vezes, né? No digital, a gente acha que o dinheiro tem o poder de resolver tudo. E não é isso. Eu vi porque, assim, eu não fiquei milionário, mas, assim, a minha vida, ela melhorou de forma relevante, assim, perto do que eu tinha. E não era também pouco, mas melhorou muito, absurdo. E eu vi que, é claro que é legal você poder comprar um carro, você poder viajar, você poder... Mas tem que estar preenchido de dentro pra fora. Se for só pela grana, você vai se... Assim, a maioria vai se frustrar. Porque o dinheiro vai vir e você não vai estar preenchido. Sim. É um problema. Até que ponto o dinheiro compra a tua felicidade? Porque, no fim, isso é uma coisa simples que preenche o nosso coração, né? O pipa, um exemplo. Cara, pipa. Papel e vareta. Eu colinho e gostava. Sim. Né? Então, assim... E me tirou aquele negócio. E vou todo domingo empinar pipa, inclusive. Legal. Entendeu? Agora, assim, com toda a sua experiência, o que você vê que, em relação à construção de lojas online, não funciona mais hoje em 2024? Lojas de produto único, pra mim não é mais o... A gente fez muito, né? Loja de produto único em 2018, 2019, as LPs, as famosas LPs, né? Só que eu acho que hoje a gente tá no momento aí de aumentar o ticket, né? Você paga por aquele lead, né? Então às vezes você vai comprar uma capa de celular, já compra um outro tipo de acessório junto. Então essas lojas de produto único, LP de produto único, pra mim, já foi. Legal. Temos que superar. Por favor. Começar 2024 de outra forma, né? Mas olha só, e aí, o que você achou do papo? Gostou? Incrível. E você? Incrível. Curtiu? Realizando um sonho. Olha lá, mais um, com certeza. Realizando um sonho porque eu já materializava isso aqui. Que legal. massa. Um prazer te receber Lei aqui da no atração, nosso olha lá. KiwiCast. Total.
Tenho certeza que a galera aprendeu demais com você aqui. Sim. Eu também tirei muitas dúvidas, principalmente em relação a branding, que você trouxe de forma didática. Então, acho que deu pra galera entender muito bem. É algo que a gente não conversa muito com produtores, convidados que vêm aqui não falam muito sobre isso. Verdade, é muito importante. Muito. Inclusive, não falam muito sobre isso, mas aplicam nos seus negócios, né? Exatamente. Isso é mas olha só, não terminamos, que eu tenho uma pergunta reflexiva pra fazer pra você. E eu queria saber se você topa responder pra gente. Topo. Então, o que você gostaria de ter escutado no teu começo da tua trajetória, na tua carreira, tanto no tradicional quanto você entrou pro digital, que hoje você pode compartilhar pra galera que tá pensando em começar dentro desse mercado? Consistência, fé, né? Eu acho que não é enviesando religião, tá, gente? Eu tô falando, quando eu falo de fé, eu falo de você acreditar em algo maior pra sua vida. Então, acho que consistência, fé e bastante trabalho. Porque o que acontece? Quando a gente tá começando, é muito solitário. Muito. Eu lembro em 2018, eu com aquele notebook, que se eu relasse no fio aqui, perdia tudo, né? E madrugadas ali trabalhando, pensando em a estratégia onde eu ia atacar, onde eu não ia. E dá vontade de desistir. Todo dia dá vontade de desistir, né? E às vezes as pessoas elas desistem quando as coisas estão prestes a acontecer, né? E outra coisa que eu acho que a pessoa que está começando ela peca é achar que as outras pessoas são mais inteligentes que você, né? Pessoal, somos todos iguais, né? Inteligentes. A diferença é que as pessoas que dão certo, elas aplicam mais, né? Então, sendo bem sincero pra você, no comecinho ali de 2018, quando eu migrei, o que eu passei, né? Eu larguei o lance do bar com os amigos, saca? Porque eu gostava muito, né? Então eu fui tirando um monte de coisa da minha vida que me tirava do foco, cara. Quando as coisas começaram a acontecer, gente, beleza, a gente volta pra vida normal, mas eu acho que empreender não é fácil. Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, assim. Até de relacionamentos com colegas, porque as pessoas vão te criticar, né? Eu lembro de uma vez eu tinha 1.200 seguidores no Instagram, mas eu já abri a câmera, né? E virou uma piadinha entre os meus amigos ali. Pô, você ficar falando pra ninguém, né? Você não tem audiência. Sim, mas um dia eu vou ter. Justiça. E outra coisa, são 1.000 e poucas pessoas. Se uma pessoa só, a gente não precisa que as 1.000 pessoas que estão ali sejam impactadas. Uma só, né? Não precisa, se você tem 10.000 views no Instagram, claro, se você puder impactar as 10.000 pessoas, ótimo. Mas quando a gente está começando, uma pessoa só impactada já é o suficiente, né? A gente tá aqui, gente, para transformar, para se transformar o tempo todo, né? As pessoas, elas têm que parar de achar que tudo é só competição, que tudo é só grana, né? Eu li esses dias, né? A felicidade, a gente não vai chegar na nossa vida e falar, cheguei aqui no final do arco-íris e achei o pote de ouro. Não, vocês vão ter que transformar o percurso em pílulas de felicidade. Então, aproveitem a trajetória, né? E outra, né? Se der para chegar ao topo do Everest com alguém que já escalou, é melhor. Mas aproveitem o caminho. São processos, né? Antes de você ser excelente, você tem que ser bom. Antes de você ser bom, você vai ser ruim. Antes de ser ruim, você tem que começar pra você saber o que vai acontecer lá na frente. Exatamente. Ó, deu a letra. Palmas. Se isso aí fosse um anúncio... Você clicava, né, Carol? Com certeza. Tiagão, que incrível esse papo. Muito obrigada pelo seu tempo, os conhecimentos que você compartilhou aqui com a gente, principalmente pela sua história. História incrível, história de quem não desistiu e tá aqui contando e celebrando aonde chegou. E é por isso que nós vamos celebrar agora também, né, Bruninha? Com presentinhos KiwiFi, olha lá. Presentinhos KiwiFi pro Thiago e pro Lucas. Yay! Chegou aqui, Show demais. Aí, ó. Ô, louco, gente. Só pra ver caneca. Ô, louco, tem até o rostinho. Tem um rostinho aí. Pessoal, isso que eu tô falando, ó.
construção de marca. Olha lá, QFI dando aulas. Entendeu? Aulas. Sensacional, sensacional. Nossa. Literalmente, pra agradecer a sua presença. Eu tenho certeza que depois desse podcast a galera vai querer te acompanhar. Então deixa aí suas redes sociais. Que depois eles vão bater lá, ó. Toque, 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 toque. Posso deixar o meu Insta? Pode, claro. Show. Esse Pessoal, é o seu momento. É o @Thiago sem H, Thiago Digital. Beleza? Super fácil. Vai aparecer aí na tela Easy. caso você não tenha achado fácil. Mas e depois de um podcast incrível como esse aqui, quem ficou até o final tem que fazer o quê, Bruninha? Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights incríveis que pegou com o Thiago Digital. Comentou? Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você aí já sabe, né? Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e eu espero te ver lá. Tchau, tchau!